A locação de obras consiste em passar o projeto, a escala ali do papel, do desenho, para a escala real do terreno. Para o projeto de implantação, muitas vezes utiliza-se um ponto externo ao terreno, externo à obra, que pode ser um poste de luz, uma árvore permanente, um canteiro central, algum ponto fixo. Na nossa primeira aula da disciplina de Tecnologia das Construções, a aula sobre Programa de Necessidades e Análise de Viabilidade Técnica, eu já falei para vocês dessa questão da necessidade de verificar pontos corretos, ver um poste, algo lá na rua para servir de referência para fazer a marcação correta na hora da locação de obra. Então, assim, lá no primeiro dia, na hora que for no terreno, verifique bem esses pontos, o que já tem construído, para usar de referência para fazer a marcação correta, para evitar esse tipo de problema aqui nessa etapa da locação de obra. Vamos rever um trechinho. Esse nosso alinhamento, se você conseguir ver, aqui, cadê? Aqui, ó, aqui tem um prego, aqui tem outro prego, então aqui é a nossa parede. Se você perceber, eu estou invadindo, ó, tá dando bem na nosso pilar. No caso, esse pequeno desenho aqui que eu fiz no AutoCAD, ele representa um ponto que ele está externo ao terreno, e ele vai de encontro ao limite do terreno. E a partir desses referenciais, pode-se implantar o espaço em que a obra irá acontecer dentro do terreno. A planta mais importante para a gente vai ser a planta de localização da obra, que vai estar contida na prancha junto com as demais plantas. Ela vai ser a que vai nos informar todas as cotas de distâncias laterais do terreno ou as distâncias frontais também. Ou seja, as medidas, as referências na horizontal e na vertical. Então, se atentando agora para a planta de localização, a gente pode identificar de forma fácil as distâncias que elas vão apresentar, e isso, como a gente precisa de alguns pontos de referência, vão ser o que a gente vai adotar para fazer a alocação da obra. Aqui a gente pode perceber que existe um recuo de 3 metros, que é o recuo necessário para a calçada, e 5 metros que é o recuo onde se dá o início da nossa construção. Além disso, a gente pode atentar também que ela tem 1,5 metro de recuo nas laterais. Sendo assim, partindo do alinhamento predial no nosso meio-fio e o nosso limite lateral do terreno, a gente pode estar fincando o nosso primeiro piquete e, a partir dele, estar realizando a alocação da nossa obra. Cravar o primeiro piquete, ou seja, o primeiro pontalete. Esse piquete eu recomendo que seja de 1,5 metro, sendo 50 centímetros cravado na terra. A gente costuma utilizar pinos, que é uma madeira barata, já que você vai utilizar ali e vai jogar fora depois, ou pode reaproveitar em outras obras. Porém, ela não vai ter função eterna, não vai ficar ali para sempre. Então, um pontalete de 6x6 já atende bem, mas pode ser um pontalete redondo, pode ser um outro tipo de madeira, desde que ela tenha uma firmeza boa. Deve-se usar o prumo para garantir a perfeita verticalidade. O prumo deve ser usado em 2 faces. Os eixos da parede. A partir daí a gente pode ter uma noção de como vão ser a distribuição das paredes dentro e como a gente vai trazer isso para a locação na obra. Colocamos a trena no chão e marcaremos essa medida. Então, voltamos ao ponto de encontro das linhas e apoiamos com o esquadro sobre uma pilha de tijolos para que não ocorra movimento e a regulagem seja mais precisa. Assim que o esquadro estiver tangenciando a linha, o pontalete na outra extremidade é fixado ao solo. O próximo pontalete deve ser colocado a aproximadamente 40 cm do pontalete já posto e 30 cm do muro. Usamos o esquadro para conferir o alinhamento. O mesmo processo para alocar esses pontaletes se repete para o próximo canto.
Esquadro é a palavra que vocês mais vão ouvir falar na aula de hoje, né? Porque é a pura aplicação do Teorema de Pitágoras, que é a relação matemática entre o comprimento de dois lados quaisquer do triângulo retângulo. Isso aí vocês já estudam aí na matemática faz horas, né, pessoal? Só que assim, lá na obra, todo pedreiro, todo ajudante, todo mundo que está na obra sabe, independente de conhecer o Teorema de Pitágoras, mas sabe que se você marcar 3 metros de um lado, 4 metros do outro lado, quando você juntar esses pontos, tem que dar 5. É a regra do 3, 4, 5. Então, lá na obra, tá, o profissional, ele, às vezes, nem sabe, nem tem conhecimento quem foi Pitágoras, o que é essa relação, essa teoria, mas sabe aplicar. E é isso que a gente vai tá vendo aqui, porque quando você não tem o esquadro ali, a ferramenta, você conferindo com a trena, você consegue fazer isso. É aí que a gente tem que começar a fazer as medições, porque esses 4, eles têm que estar no esquadro. Tenta manter esse esquadro no esquadro mais perfeito possível, para você não ter problema depois, porque ele ajuda no alinhamento. Também, ele estando no esquadro, você sabe se a sua locação está coerente com o terreno, ela não está inclinada, não está sendo lançada para nenhum dos lados de maneira errada. Antes de sair cravando qualquer coisa, passa a linha e usa ela como referência para conferir o esquadro. Conferir o esquadro nos 4 lados, se tiver perfeito, 90 graus, jóia. Prova para concurso público, tá? De técnica e edificações para trabalhar lá no Porto de Santos. Né? Um concurso organizado, uma prova elaborada pela FGV. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem uma questão muito interessante. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Um engenheiro solicitou a montagem de um triângulo de madeira que auxiliasse na verificação da ortogonalidade, tem que falar devagar essas palavras, na intersecção das paredes. Assinale a alternativa correspondente ao conjunto de medidas de peças que permite a montagem de tal triângulo. Então, assim, às vezes o cara, lá na obra, tá? O que é o comum? O pedreiro, todo mundo sabe que 3, 4, 5 dá certo. 3 de um lado, 4 do outro, intersecção desses pontos 5. Mas se não for 3, 4, 5, né, a questão toda está baseada no Teorema de Pitágoras. Então, aplicando a fórmula ali, quais outros valores também dariam certos para fazer essa verificação? 5, 10 e 15, 6, 8, 12, 7,5, 10 e 12,5, 4, 8,5 e 12, 6, 8,5 e 13,5. E aí, faz a continha aí, testa. Essa não está valendo como atividade aí geral, mas é para você ficar esperto. O próximo passo é o nivelamento da linha na altura que ficará o gabarito. Dessa forma, iremos fazer a marcação a 1,20 metros em um dos pontaletes e usá-la como base para os outros. Com a marcação já feita e com o auxílio de uma mangueira de nível, deve-se, com a base nesse ponto, fazer a marcação em todos os outros pontaletes. Utilizando a mangueira de nível, você vai verificar se o nível dos 3 pontaletes é o mesmo. Agora a montagem do gabarito é iniciada colocando em cada cruzamento de linha um pontalete e respeitando a altura da linha. O pontalete é voltado para fora. A partir daí a gente sai distribuindo o restante. Eu recomendo 1,5 metro, que é uma distância boa, porque a gente vai passar um pontalete de fora a fora. Ele tem que ter firmeza, então a gente distribui os pontaletes a cada 1,5 metro. Com todos os pontaletes postos, ele será preenchido com tábuas pregadas rente à linha e para dentro do gabarito. E vai servir para montar as linhas guia. Essas tábuas eu recomendo
de 15 centímetros. Também pode ser pinos, não tem problema, mas ela tem que ter pelo menos 15 centímetros para ela não flambar, para ela não dobrar. Dessa maneira, a gente tem o gabarito montado, que é a partir daí que a gente vai começar a alocar nossa obra. Finalizando a estrutura do gabarito, é importante conferir os esquadros e verificar a diagonal, que deve ter o mesmo valor nas duas diferentes extremidades. Mas eu não tenho esquadro na obra. Tem que ter. Se a gente pegar 3, 4 e 5, é um esquadro perfeito. Um esquadro de ângulo de 90 graus. Não vai ter erro. O método dos triângulos. Passa uma linha entre os 3 pontaletes e faz uma medida. Em uma das linhas você marca 1,5 m. Na linha que vai do pontalete do meio ao outro você marca 2 metros. E a distância entre essas duas marcações tem que ser 2,5 metros. Dessa forma você tem um canto perfeitamente no esquadro, ou seja, 90 graus. O prumo deve ser checado em todos os pontaletes. Agora é a hora de marcar os eixos. Os eixos vão te auxiliar na posição da fundação, da baldrame e até mesmo das paredes. Para a marcação desses eixos, nós vamos utilizar pregos sobre o gabarito. Esses pregos devem estar alocados de acordo com o projeto. Após a colocação dos pregos nos eixos, você deve passar uma linha de nylon ou um arame até o sarrafo ou o gabarito do lado oposto. Feito isto, será colocados cavaletes nos eixos em que as paredes não ocupam espaço significativo. Deverão ficar a 1,20 m da parede. Com o auxílio do esquadro e pontos de referência, fixa-se os pontaletes que serão a base do cavalete. O prumo e o nivelamento devem ser verificados. A intersecção entre essas linhas, de acordo com o seu projeto, irá determinar a posição da sua fundação. Utilizando-se de piquetes. Os piquetes devem ser postos em todos os pontos onde ocorre o cruzamento de eixos. Coloca-se um prumo nesse cruzamento e, com base nele, o piquete é fixado no chão. Na interseção onde você terá uma fundação, você deve utilizar um prumo de centro e um piquete cravado no solo para marcar aonde será escavado. Marca-se assim todos os pontos de fundação. Por fim, prega-se ao lado das linhas de eixo os pontos referentes à espessura da parede e à espessura da viga baldrame. Mantém-se o prego de eixo mais alto, o da parede numa altura média e o da baldrame o mais baixo de todos. Pronto, pessoal. Mesma metodologia executiva. A gente crava um prego com a distância, sempre partindo do eixo. Nesse caso, a parede é de 14 centímetros. Então, vou cravar um prego aqui com uma distância de 7 centímetros e 7 centímetros. E a gente tem a face da parede. Percebe aqui, ó, que a gente tem um alinhamento perfeito. Como eu tenho uma parede aqui, isso definido em projeto, de 20 centímetros, essa minha parede, então aqui eu tenho a face à esquerda, a face direita e o eixo, tá? Então nós vamos fazer a nossa marcação pelo eixo. O mesmo prego que nós temos aqui, ó, eu tenho lá na outra ponta, lá naquela madeirinha lá, nós temos esse mesmo preguinho aqui. Para identificá-los, você pode utilizar uma tinta vermelha
ou até mesmo uma outra cor que te facilita a visualização na obra. Conclui-se assim todo o processo de locação dessa residência unifamiliar. Deixa para tirar o gabarito em última etapa, última mesmo, quando já for concretar, quando tiver tudo bacana. E mesmo assim, você tira as linhas, concreta para depois, quando começar a subir as paredes, você ter uma referência. Então não tira esse gabarito enquanto você não começar a subir as paredes,